Rogério, aqui à sua direita, por favor. Queria que você analisasse o jogo. No entendimento da maioria aqui, o São Paulo não fez um jogo ruim, né? E sofreu o gol naquela circunstância, o segundo gol, o gol da derrota, né? Queria que você falasse sobre isso e sobre o seu zagueiro Lucão, que foi vaiado, né? Acabou errando no lance do gol e deu até uma declaração pra gente aí no final que, para alegria da torcida ou de parte da torcida, que essa parte pode ficar tranquila, que ele está indo embora, que os dias dele vão terminar aqui no São Paulo. Eu queria que você falasse sobre isso, se há como contornar isso, um zagueiro que é jovem e tem até qualidade, né, para jogar futebol. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, sim. Eu não vi a declaração, estou ouvindo pelas tuas palavras do Lucão. Eu lamento que ele dê esse tipo de declaração, porque vaias e aplausos são do jogo, né? Ele é um patrimônio do clube e eu prefiro ver melhor exatamente as palavras que ele usou para me aprofundar em qualquer declaração dele, mas é sempre ruim quando você é vaiado dentro de uma partida, mas você também tem que ter cabeça militar para não dar uma declaração que futuramente você possa ter arrependimento por ser dado ali. Eu, na verdade, eu sou de uma época que, para mim, independente de vaias ou aplausos, era sempre muito especial e muito importante jogar pelo São Paulo, né? Então, eu gostaria também que ele tivesse esse sentimento que é sempre importante ele valorizar essa oportunidade que é passar pela história do São Paulo. Eu não vi exatamente o que ele falou, mas eu espero que ele possa ele mesmo refletir e dar uma declaração, se foi isso que ele falou, pensar bem sobre o que ele disse a vocês. Rogério, ainda sobre esse assunto, eu quero saber se você ainda confia no futebol dele e uma outra, por favor. Você não quis, na última entrevista coletiva, falar sobre os erros individuais, mas você treina, movimenta esse time estrategicamente, mas os erros individuais acabam interferindo no resultado. Isso se corrige com treino ou isso é um problema técnico e emocional de cada atleta? Eu acho que técnico não, o emocional pode ser uma influência, mas independente de erros individuais, a responsabilidade é minha, eu que escolho o sistema de jogo, como jogar, as peças, erros acontecem dentro de um jogo, assim como a gente não fez grandes jogos e obteve vitórias, eu acho que hoje a gente teve muita oportunidade boa de sair, fazer o 2-1, o 3-1, não conseguiu, né? Mas erros são do jogo, mas a responsabilidade é sempre minha. Você ainda confia no Lucão? Confio em todos os jogadores, senão não estariam aqui no São Paulo, né? Eu já disse, eu vou dar uma olhada no que ele falou mesmo, porque na maneira, e também senti talvez essa manhã o que ele conversou, né? E acho que a vida não é assim, por um erro, não jogo mais aqui, acho que não funciona dessa maneira, não é porque você errou um dia na tua profissão que você vai largar simplesmente, assim, acho que não é assim que as coisas funcionam. Rogério, você sente que alguns jogadores estão abaixo, citando dois casos, Cícero e Wellington Nem? Não, acho que o Cícero fez um bom jogo. Hoje ele rendeu mais. Eu acho que o Wellington Nem, não é que ele esteja abaixo, não. Ele vem de uma lesão, vem voltando e ele não foi tão bem nos primeiros 45 minutos, por isso nós fizemos a alteração, passamos o Thiago e colocamos o Marcinho à frente. Mas não foi por isso que nós perdemos a partida. Mas o Cícero acho que no jogo de hoje rendeu mais e o Wellington Nem não foi tão efetivo no primeiro tempo. Rogério, deixa eu até voltar no assunto do Lucão, embora você não tenha ouvido a declaração, você vai ouvi-la. Mas não adianta, eu falei não, tudo mas eu que queria eu podia falar sobre... Só um detalhe, por favor. Sim. É assim que saiu o gol, ele foi vaiado pela torcida em todas as bolas que ele pegou. Isso provavelmente você deve ter Sim. notado no banco de reservas, o que demonstra que o torcedor não está satisfeito com ele. E não sei se justamente ou injustamente, não é de hoje
Até outro dia ele citou que as 2 melhores atuações dele foram com São Lourenço na Argentina e com Defensa e Justiça fora. Ele parece ter algum problema quando joga aqui por essa, entre aspas, perseguição da torcida. Como se recupera um jogador desse, se é que tem condições de se recuperar, depois até de uma declaração tão forte como essa? Como é que você, com a sua experiência de São Paulo, pode tentar recuperar um jogador assim? Veja bem, ele vinha fazendo um bom jogo hoje, o Lucão. Estava com confiança, deu bons dribles até no primeiro tempo, armou bem o jogo pelo lado esquerdo. Na hora de fazer a troca, em ficar com 2 zagueiros, eu achei que o Militão já tinha, no último jogo, relatado bastante cansaço. E eu achei que o Lucão estava mais firme no jogo do que ele. Então, até aquele momento do erro do gol, o torcedor não tinha vaiado nenhuma vez ele durante o jogo, a não ser que eu esteja enganado, né? Mas, minuto 38 foi o gol, 39, não sei, por aí, 37. E ele vinha fazendo um bom jogo. É que você acaba tendo um erro dentro da partida e aí as vaias aconteceram, né? Então eu acho que ele vinha firme no jogo, vinha fazendo um bom jogo até que o erro acontece e aí a gente traça um paralelo do jogo inteiro sobre um erro nos minutos finais da partida. E aí a declaração vem, eu não sei exatamente o conteúdo, mas tudo vem em cima daquele erro, daqueles últimos minutos. Eu acho que tem que ter calma e ele refletir, a gente analisar a declaração. Não adianta a gente ficar insistindo num assunto, primeiro que eu não vi a declaração, eu ouvi comentários e estou vendo agora a pergunta. Mas não vou nem falar mais hoje disso antes de poder ver exatamente o que ele falou. Rogério, por favor, na sua opinião, os erros que têm acontecido, especialmente os de hoje, eles foram individuais ou coletivos? O futebol é um esporte coletivo, né? Então eu sempre coloco erros que acontecem no conjunto, né? Ninguém ganha um jogo sozinho, ninguém perde um jogo sozinho. Então eu acho que futebol nós estamos 11, um para tentar ajudar, dar força para o outro dentro de campo. Os erros no futebol sempre são coletivos. Rogério, tudo bem? Houve alguma evolução nos últimos dias em relação à situação do Lugano e o quanto que a demora de uma definição atrapalha o teu planejamento? Afinal, é um jogador mais um zagueiro e você não sabe se conta com ele na sequência do campeonato. Mas eu conto com ele até o dia 30, né? 30? O contrato dele vai até o dia 30. E aí eu já manifestei aqui, dei a minha opinião sobre essa situação. Claro que eu conto com ele como zagueiro, como atleta, como líder do grupo. Ele é um cara extremamente importante e eu tenho nele, se eu precisar pô-lo no próximo jogo, se precisar colocá-lo no próximo jogo, eu tenho certeza que ele está preparado para jogar. Não é porque ele tem um contrato acabando que eu não colocaria ele para jogar. Ele é um cara extremamente profissional, trabalha bem, está sempre em condições físicas, logicamente muito ligado à idade, ao estilo de jogo dele, mas está sempre bem condicionado, sempre trabalhando, não tem problema nenhum em utilizá-lo. Sem nenhuma novidade? Não, que eu saiba não, que eu tenha conhecimento não. Rogério, o campeonato está no começo, são 8 de 38 rodadas. Não, no começo já mais de 20% do campeonato. Mais de 20%, quase 25% do campeonato já transcorreu, né? Mas ainda é começo ainda, para fazer uma análise mais complexa. Mas o aproveitamento do São Paulo, que está ali na casa dos 41%, 42%, é um aproveitamento de time que vai lutar contra o rebaixamento se permanecer assim. Hoje, dá para dizer pelo que o São Paulo vai brigar no campeonato? Vai brigar por cada vitória a cada jogo. Vai brigar por cada 90 minutos para tentar vencer. Ao menos eu vejo assim. Se o São Paulo ganhasse hoje, o São Paulo estava nos 6 primeiros colocados que iam a Libertadores. Se você me disser que o São Paulo não teve as oportunidades para vencer o jogo hoje, agora não adianta a gente falar só sobre o resultado em si, é complicado. O São Paulo criou, de fato, as chances para vencer a partida. Se o São Paulo tivesse vencido, nós estaríamos perguntando, e aí, será que o São Paulo vai brigar pela Libertadores, vai brigar pelo título? Então, é muito relativo com o resultado final. Eu não posso ter uma análise de um campeonato todo pelos 7, 8 últimos minutos de uma partida na qual a gente criou todas as oportunidades para conquistar a vitória. Rogério, por favor,
Confiança é fundamental para qualquer time, muitas vezes até times mais limitados e confiantes rendem Pra mais. Qualquer pessoa é fundamental. Exatamente isso. Pelo que o São Paulo produziu, se é errado atribuir também essa derrota à falta de confiança do time, ou seja, o fato de não estar ainda na confiança ideal? Eu acho que o time tem confiança, sim. Eu acho que um time, quando cria 3, 4, 5 boas oportunidades de gol, pronto para finalizar, próximo à área, sai na cara do goleiro, eu acho que é um time com confiança. Agora, repito, um erro no final do jogo que dá a vitória ao adversário não demonstra uma falta de confiança. Claro, depois dos 38, quando saiu o gol, os últimos minutos, realmente aí você começa a fugir do padrão do jogo, porque você está no momento bom, em cima do adversário, pressionando, aí toma o gol, o adversário se fecha, ganha ânimo, você cai um pouquinho teu nível de concentração e de confiança, né? E aí os últimos... Assim, eu não posso analisar o jogo pelos últimos 10 minutos que nós jogamos. Eu tenho que analisar o jogo como um todo e os 80 e tantos minutos que nós jogamos antes de sofrer o gol, eu acho que o time teve um comportamento bem diferente do que os últimos 10 minutos. Rogério, boa noite. Em cima disso que você está falando, para a gente não ficar só em cima do resultado ou em cima de uma parte do jogo. Durante o jogo, analisando e até conversando com os amigos de cabine, a gente percebeu um São Paulo, quero ver se você concorda, a gente percebeu um São Paulo alternando muito dentro do mesmo jogo. Ora pressionando, ora parecia que dava uma pane no sistema defensivo, o Atlético chegava em 2 minutos com 2, 3 chances, de repente o São Paulo voltava a pressionar, um trecho do segundo tempo o jogo ficou morno, logo depois das substituições, até que o São Paulo voltou a pressionar quando levou o gol. Essa alternância dentro do jogo te incomoda e você trabalha em algum aspecto para minimizar isso? Se você concorda, claro, né? Eu acho que alternâncias dentro de um jogo todas as equipes têm, né? Dentro de uma partida, né? Pressionam mais, sofrem mais pressão, baixa um pouco a marcação quando você está vencendo, adianta um pouco a marcação quando você está atrás do placar, arrisca um pouco mais quando você está atrás, é um pouco mais defensivo. Isso é do jogo, né? Da imposição do adversário sobre você, da sua imposição sobre o adversário. Então, eu vejo todos os movimentos como natural, exceto os últimos 10 minutos, onde o time, eu acho que perdeu um pouco a confiança e perdeu um pouco o poder de reação. Eu vi um time bem que teve as melhores oportunidades da partida. Me incomoda perder o jogo, isso me incomoda bastante. Eu gostaria de vencer o jogo, né? E eu acho que nós tivemos por onde vencer a partida, mas o resultado não aconteceu. Rogério, no fundo, bem no fundo. Sim. São 6 meses, o meio do ano. Você imaginava o São Paulo nesse estágio? Está dentro daquilo que você planejou? Ou você acha que o São Paulo ainda está um pouco abaixo do que você imaginava para esse período do ano? Em matéria de resultados, está um pouco abaixo. Eu acho que nós esperávamos resultados melhores. Em matéria de sistema de jogo, nós mudamos o sistema de jogo em meio a jogar, tentando pressionar muito em cima o adversário, sempre muito numa zona muito alta. E nós fomos perdendo jogadores e nós tivemos que baixar um pouco mais e mudamos o sistema de jogo, que nós começamos no treinamento lá, foi num 3-4-2-1, nós saímos para um 4-3-2-1, agora nos últimos meses, no último mês e meio, nós voltamos a jogar com uma linha de 3, um 3-4. São 2 sistemas que a gente treinou durante a pré-temporada. Então, assim, esse sistema ele passa um pouco mais de segurança, ou deveria passar um pouco mais de segurança, como nós vimos com uma média bem inferior ao que nós começamos o Campeonato Paulista de gols sofridos. Mas também ele te tira um pouco as oportunidades de gol, que não foi o caso de hoje. Excepcionalmente hoje, nós tivemos muitas vezes frente ao gol. Mesmo jogando nesse sistema, nós tivemos frente ao gol. Fizemos a primeira substituição no intervalo, fizemos o gol, acho que, não sei se tinha 1 minuto quando a gente... Menos de 1 minuto quando fizemos o gol. Pressionamos, batemos, tivemos oportunidades reais de gol. Então, o importante é isso, é você criar a oportunidade de sair na frente no placar, a oportunidade de você ter a força mental para virar um jogo, a oportunidade de criar, as chances reais de gol. Tudo isso nós tivemos dentro do jogo. Hoje nós não tivemos a felicidade de concluir bem essa última bola. Rogério, me permite voltar na questão do Lugano? De quem? Do Lugano.
você já explicou aqui outras vezes, mas às vezes para o torcedor é difícil entender. Por que o Lugano não é escalado em certas ocasiões? Tanto hoje teve ali um protesto lá de fora para a diretoria, mas tinha uma faixa lá, Lugano 7 jogos no ano, por que não joga? Como explicar isso para o torcedor? Lugano é parte de tem outros jogadores no São Paulo que também estão na reserva, porque nós somos um grupo de 29 ontem treinando, e só cabe 11 no time, né? Aí não tem jeito, além do Lugano, tem mais outros 17 que ficaram de fora. Né? Não tem, o que eu vou te dizer? Nós tínhamos 7 zagueiros no começo do ano, tínhamos 5 zagueiros para o jogo. Ontem o Rodrigo Caio voltou com uma dor da seleção, uma dor na posterior, e aí no treino ele treinou um pouco, 5 minutinhos que ele treinou, que eu fiz parte tática. Depois da noite ele estava sentindo um incômodo, nós o doutor resolveu fazer um exame, uma ressonância nele à noite ontem, e eu tive a notícia que ele não ia jogar somente ontem à noite. O Lugano é um jogador para jogar centralizado, quando a gente joga num sistema de 3 zagueiros. Eu não posso expor o Lugano na mesma função do Militão, que é um menino de 20 anos, para marcar a pressão, para sair um pouco mais alto, para botar para enfrentar o Robinho. Eu não posso botar o Lugano para enfrentar o Robinho, eu tenho que botar o Lugano centralizado, quando jogo numa linha de 3, ou então colocar uma linha de 4 e aí botar ele na função dele pelo lado direito. Então, assim, o Maicon também é um bom jogador, assim como o Lugano é um grande jogador, e eu tenho que optar. Assim como na direita, eu tinha um jogador para jogar contra o Vitória, o Sport, que era o Massim. Hoje voltaram Bruno, Buffarini, Araruna, tem Wesley, ficaram fora. O Thiago, né, voltando de lesão, tem muitos jogadores voltando de lesão que não aguentam jogar 90 minutos, não hoje. E eu tenho que escolher, hora um, hora outro, eu tenho que escolher. O Gilberto não fez bastante gols no ano, fez 12 gols no ano. A não ser que eu jogue com 2 centroavantes e fuja totalmente das características da equipe. Eu também gostaria de ver o Gilberto mais vezes no campo, mas aí o que eu faço? O quê? Tiro o Lucas Prato? Não posso. Então, assim, a gente gosta de ver o time para frente, mas eu não costumo jogar com 2 9s. Desculpe, eu não lembro aqui no Brasil quem joga com 2 9s. Eu não consigo lembrar no futebol moderno assim uma grande equipe que joga com 2 centroavantes, 2 9s de área. Não lembro. Se eu gosto dos 2 jogadores, eu tenho 23 gols neles? Tem. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que escolher. Lógico, eu entendo que o torcedor queira. O torcedor quer gols, quer vitória. Se a vitória vem, talvez o nome não fosse cantado, o Gilberto, ele mereceria da mesma maneira poder estar em campo. Mas eu não posso quebrar a característica da equipe em prol de 2 camisas 9. E aí quem volta para marcar, quem ajuda o jogo, ele não é jogado único exclusivamente com fazer gols. Você tem uma série de situações dentro da partida que cada atleta tem um modo de colaborar dentro do jogo. Rogério, você imaginava um resultado melhor hoje? Muito. Porque no meio de semana você tem uma partida que tradicionalmente é ingrata. Qual a expectativa para esse jogo? Que nós temos que agora tentar buscar esses pontos lá. Eu, honestamente, o Atlético é um grande time, mas hoje cedeu muitas oportunidades para a gente. No jogo de hoje, eu achei que foi o jogo que nós mais tivemos chance de fazer gols aqui no Morumbi, nesses 4 jogos de Campeonato Brasileiro. Mais do que contra o Avaí, mais do que contra o Vitória, mais do que contra o Palmeiras. Você vê, no jogo que nós tivemos mais oportunidade, infelizmente nós não ganhamos. E aí você traz a pressão para ter que ganhar um jogo que, nos últimos anos, ou na história, vamos dizer assim, o São Paulo não traz vitórias de Curitiba jogando na Arena da Baixada. Nós vamos ter que tentar mudar o rumo da história. Assim como hoje parecia caminhar no começo do primeiro tempo, quando nós fizemos o gol no primeiro minuto, parecia caminhar para uma vitória o jogo de hoje, né? Não caminhou, agora nós temos que tentar buscar o resultado fora de casa. Rogério, até em cima disso que você falou, da volta de jogadores do departamento médico, desse desgaste, o Roger Machado deu uma declaração muito forte aqui, dizendo que ele está muito preocupado para onde estão levando o futebol brasileiro. Vocês, treinadores e os clubes, terão que transformar os jogadores em máquinas, porque a recuperação já começa aqui, pensando no jogo de quarta-feira. Seu time tem uma viagem para Curitiba. Você também tem essa preocupação como algo central, ou seja, não dá, mesmo com o elenco cheio, o desgaste ele acaba impactando diretamente no seu trabalho dentro de campo? Assim, o desgaste acaba impactando, lógico, porque você não tem os jogadores que jogaram hoje na mesma condição que você teria se jogasse um dia a mais, com 24 horas a mais de descanso, já seria muito importante para a gente.
E a única coisa que no calendário brasileiro você joga o mês de junho, domingo, quarta, quando chega o mês de julho, você joga domingo. Né? Isso que você pega 8 jogos no mês, depois 4 no outro mês. Aí você tem que inchar o elenco porque você tem muito jogo no mês. E no outro mês você tem muitos jogadores para poucos jogos. Então essa é a dificuldade maior que a gente tem. E são poucos os clubes que têm condições de ter 2 jogadores de muita qualidade em cada posição. E aí quem tem jogadores um pouco mais velhos, alguns jogadores acima dos 30, que se desgastam mais, você acaba sofrendo também um pouco mais. Obrigado, Rogério. Fechamos aqui a entrevista coletiva. São Paulo volta a treinar amanhã às 3 horas, como já divulgado. A programação da semana a gente envia para vocês depois.